Ligar aqui. Oremos. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque mais uma vez estamos reunidos para abrir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito seja o nosso professor, que possamos aprender tudo vindo dos céus. Guia os nossos passos, perdoa os nossos pecados, pedimos por Jesus. Amém. Bom, é isso aí. Então, a gente precisa de continuar o que a gente já tinha começado lá no livro do Apocalipse, falando dos 7 selos, tá? Lembrando que as 7 igrejas, existiram 7 igrejas na Ásia Menor, 7 cidades, que receberam cartas literais de João, e também simboliza 7 épocas da igreja de Deus, desde a igreja primitiva, lá da igreja dos apóstolos, até os nossos dias. De igual forma, os 7 selos também são 7 fases da igreja. E os 7 selos, eles começam a ser abertos, e à medida que eles são abertos, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, depois o cavalo amarelo, certo? Então, simbolizando pureza, simbolizando o período grande de perseguição religiosa, que muita gente morreu, depois o período escuro, né? O contrário do branco, que simboliza pureza, o escuro, muita coisa misturada, e essa monte de coisa misturada começou a levar à morte espiritual. E a gente parou, então, no 4º cavaleiro do Apocalipse, na semana passada, né? Nós paramos no 4º cavaleiro do Apocalipse, e hoje nós vamos continuar a partir do 5º selo, porque aí os cavaleiros acabam, tá? Mas os selos continuam sendo abertos. Então, o primeiro selo foi o cavalo branco, segundo selo, cavalo vermelho, terceiro selo, cavalo preto, 4º selo, cavalo amarelo. Agora vamos para o 5º selo. E o Apocalipse diz assim, ó: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o versículo seguinte: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Bom, nessa parte aqui, na abertura do 5º selo, existe uma situação bem interessante, que é como se pessoas que morreram estivessem falando, tá certo? E aí a gente encontra a questão inicial do versículo, do capítulo 6, do versículo 9, a questão inicial na abertura do 5º selo é que tem debaixo do altar, tá? Por que debaixo do altar? Quando a gente vai lá para o sacrifício que acontecia no santuário terrestre lá de Moisés, o sangue excedente, ele era jogado justamente na base do altar, tá certo? E nesse caso aqui especificamente, a gente consegue perceber pela própria narrativa bíblica que é um símbolo. E como que a gente tem certeza absoluta disso? Primeiro, a Bíblia ela é um todo. E a gente pode ver em vários outros lugares, em Eclesiastes, o sábio Salomão fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa de nenhuma, sua memória jaz no esquecimento. O livro de 2 Tessalonicenses fala que Jesus vai voltar e vai ressuscitar as pessoas do pó da terra, então elas vão estar no pó da terra, então não tem esse negócio de estar lá no céu. E a própria narrativa do Apocalipse, olha aqui o que diz. Olha só. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Quer dizer, seria mais ou menos o seguinte: a pessoa morreu,
Aí a alma dela está lá, ô, não vai vingar o nosso sangue, não? Brincadeira, nós morremos por sua causa. E aí vira e fala, não, peraí, ó, descansa mais um pouquinho aí, quer dizer, volta a morrer mais um pouquinho, que aí depois que completar os conservos seus irmãos, que também serão mortos igualmente como vocês foram, aí quando juntar todo mundo, aí que vai acabar. Então, essa conversa, essa narrativa, ela claramente já deixa claro que se essas pessoas que estão, entre aspas, né, essas almas estão teoricamente vivas, se elas estão reclamando e, na verdade, elas têm que voltar a morrer, porque vai ter mais mortos que vão se juntar a eles, para assim depois ser resolvido o problema, isso já deixa claro que é uma narrativa simbólica, tá? Essa narrativa demonstra claramente, ela é demonstrada claramente quando a gente vai em outro episódio. Se a gente for no episódio, no primeiro aqui, ó, a gente precisa de lembrar que o quinto selo é o período que vai de 1517 a 1755. É um período em que o martírio que os cristãos tiveram, num período muito grande, esse martírio ele começa a ser questionado, entendeu? É como diz lá, né? As almas falam, até quando o Senhor não vai fazer nada? E Deus, então, ele começa a tomar providências para que esses mártires, eles sejam, entre aspas, né, vingados. E essa vingança, ela pertence a Deus, pelo sangue derramado dos filhos dele. Esse é um período que acontece de 1517 a 1755 depois de Cristo. Esse período em que há esse início desse processo. E como que a gente sabe na questão do porquê o sangue? Porque esse sangue estava na base do altar, debaixo do altar. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Você percebe? O cordeiro, o sangue ia para a base do altar. E lá, esses santos, eles estão na base do altar. Ou seja, eles estão junto com o cordeiro. O cordeiro foi que fez com que eles estivessem nessa condição. E eles têm vestes brancas. Por que eles têm veste branca? É a pureza. E como que um ser humano pode ter pureza? Só com Jesus. Não tem jeito. Só com o cordeiro. Então, olha, no altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se oferecia o sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue derramado na base do altar. O sangue dos mártires, eles clamam simbolicamente a Deus aonde? Lá na base do altar. De igual forma, e eu falei que a gente encontra paralelo na Bíblia, o que aconteceu com Deus chamando a atenção de Caim, quando ele vira e fala assim, Caim, cadê Abel? E aí Caim vira e fala assim, sou eu acaso guardador do meu irmão? Aí Deus fala assim, Caim, o sangue do seu irmão Abel clama a mim desde a terra. O que é isso? É um símbolo de que Deus, primeiro, Deus observa todas as coisas. Então, cada mártir que morreu no período da perseguição religiosa não passou desapercebido aos olhos de Deus. Deus tem conhecimento. E esses mártires só foram mártires, eles só estão debaixo do altar ou no pé do altar, porque eles estiveram lá através do sangue do Cordeiro. Porque é a única forma de alguém fazer alguma coisa que seja digno de ser notado. Então, nós não temos nada que nós possamos oferecer para Cristo. Mas com Jesus, que é o Cordeiro, aí sim as coisas se tornam um pouquinho diferentes. Olha só, lá em Gênesis 4:10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue de Abel tinha uma vozinha? Senhor, aqui, ó, Caim me matou. Não, não é isso. Tá? Isso é claramente um simbolismo. Deus vê todas as coisas. Não existe uma lágrima que caia dos nossos olhos que ele não perceba. Não existe um sangue que seja vertido do nosso corpo que ele não perceba. Não existe uma pessoa justa que se torna justa através do sangue de Jesus e que é morta por causa disso, que Deus não veja. Tá?
E muitas vezes Deus permite, tá certo? Mas isso não passa desapercebido a ele. As vestiduras brancas simbolizam a dignidade, né? A justiça que Cristo atribui. E tem um detalhe: embora eles tenham sido fiéis a Deus e tenham recebido a vitória de Deus, eles não são autorizados a receber a recompensa naquele momento. Porque eles viram e reclamam: oh, até quando? Eu quero a minha recompensa, eu venci no sangue do Cordeiro. Aí vem e fala assim: ó, espera mais um pouquinho, vocês precisam descansar mais um pouco. Isso demonstra claramente também, o livro do Apocalipse, novamente, nos dá a noção exata de que a morte, ela é um sono, ela é um período parado, onde não tem alma indo para o céu, não tem nada disso. Por quê? Porque as pessoas, aqueles mártires, deveriam descansar na tumba, até que eles recebessem a recompensa. A recompensa não era dada naquele momento. Mesmo com, teoricamente, né, do ponto de vista simbólico, mesmo eles reclamando: senhor, até quando? O senhor precisa dar um jeito, tá? Falou: tá bom, mas olha, ainda vai ter mais gente que vai se juntar a vocês. Quer dizer, outras pessoas também morrerão por amor do evangelho. E isso deixa para a gente assim, muito claro que a recompensa ela não acontece após a morte. A recompensa ela acontece após a volta de Jesus. Porque a morte, mesmo que o livro do Apocalipse faz essa analogia, essa brincadeira, a morte é um sono, tá certo? A gente não pode esquecer isso. Apocalipse 19:8 diz que pois-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o que é o ato de justiça dos santos? A Bíblia diz que tudo que eu faço é injusto, que eu sou injusto por natureza. Então, qual que é o ato de justiça que eu tenho? Aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. E as vestiduras de Cristo, a minha vestidura é lavada no sangue do Cordeiro. Aí eu tenho vestes brancas, não por mim mesmo, tá? Então, os atos de justiça é quando Cristo age na minha vida e aí sim a ação dele na minha vida produz bons resultados. Isso na abertura do quinto selo, isso deixa claro que várias pessoas, muitas pessoas deram a vida por amor do evangelho. Algumas pessoas, eu quero crer que ainda darão a vida em prol do evangelho. A recompensa está prometida e garantida, mas ela não é dada logo após a morte. E que tudo que essas pessoas fizeram, que é considerado justo, não foi por atitudes delas, mas foi por influência pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Isso aí é graça. Não tem nada que eu possa fazer para receber recompensa. Eu só recebo a recompensa se eu aceitar ser lavado no sangue do Cordeiro. E o quinto selo deixa isso muito claro novamente. Esse período da história é um período que isso novamente precisava de ser revelado. Se você voltar aqui um pouquinho nesse período, olha aqui, ó, período de 1517 a 1755, você vai perceber que foi o período, mais ou menos, em que Isaac Newton escreve a respeito das profecias de Daniel e Apocalipse. É mais ou menos nesse período. Tá certo? Então, assim, as coisas começam a ficar mais claras. O período do cavalo amarelo, que gerou morte espiritual para todo lado, ele termina e as coisas começam a melhorar. Os santos que morreram, Deus começa a falar: olha, isso aí vai ter a vingança pelo sangue derramado deles. Vai ter, olha, eles são santos, não porque eles são perfeitos, mas porque lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. E assim por diante vai esse período aí do sexto selo, tá certo? E tem um detalhe interessante, que o livro de Hebreus, ele também deixa claro que a recompensa não é imediata. Só para a gente
novamente aqui fazer uma outra analogia, né? Ora, o livro de Hebreus diz, lá em Hebreus 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Moisés preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas sofrer com o povo dele. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício melhor. Pela fé, Abraão não negou a Deus o seu único filho. Assim por diante vai. Galeria dos heróis da fé. Mas olha só que interessante. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha que interessante. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o aperfeiçoamento de Caim, o aperfeiçoamento de Adão, o aperfeiçoamento de Moisés, o aperfeiçoamento de Abraão, vai acontecer junto conosco. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ressuscitar todas as pessoas que estão dormindo no pó da terra, e nós estivermos vivos, como diz lá em Tessalonicenses, e aí nós vamos ser transformados e receberemos a nossa recompensa. Então, Hebreus, confirmando com o que está lá em Gênesis sobre a analogia do sangue de Caim, sobre o que está no livro do Apocalipse, isso aí, olha, forma um todo, sobre o que está lá no livro de Eclesiastes, você percebe? Velho Testamento, Novo Testamento, um conjunto de coisas para mostrar que a Bíblia é um todo. Se em algum momento eu tenho uma ideia, por exemplo, eu vou lá em Apocalipse e eu leio, não, porque as almas dos santos estavam debaixo do altar. Não, então, tá vendo? Ó, tem alma. A alma, então, alma, eu entendo alma como alma penada, o que está contra a Bíblia também. Porque a Bíblia diz que alma é fôlego da vida mais barro. É o que a Bíblia diz lá em Gênesis. Diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Certo? Então, alma não é algo extracorpóreo. Alma é matéria mais fôlego da vida. Isso é alma. Só que a ideia que nós temos, uma ideia grega, não é nem romana, ela é grega, da ideia de alma, desse vulto, desse espírito, dessa coisa imaterial, e aí a gente tem uma ideia de que essas almas são, então, pessoas que morreram e que estão reclamando com Deus. Na verdade, isso é uma simbologia, isso não existe, por quê? Porque quem morreu está dormindo no pó da terra. Só tem um camarada que recebeu a recompensa, na verdade, 3 camaradas, né? Que receberam a recompensa que a gente sabe. Tem outros que a Bíblia não cita o nome, mas 3 nós sabemos: Elias, Moisés e Enoque. Elias e Enoque sem ver a morte, Moisés morrendo, sendo ressuscitado e recebendo a recompensa. Mas esses foram, Moisés foi ressuscitado e foi levado para o céu. Elias e Enoque não foram, não viram a morte. Você percebe como que é a coisa? Não é assim, o sujeito morreu e foi para o céu. Não é assim que tem a recompensa, tá certo? E o livro de Hebreus corrobora mais ou menos com essa ideia. Agora o livro do Apocalipse fala sobre a abertura do 6º selo. A abertura do 6º selo, ela acontece com 4 grandes acontecimentos. A abertura do 6º selo é uma abertura muito longa, tá? É uma abertura bem longa. Ela começou em 1700 e alguma coisa e terminou em 1830 e pouco, se eu não estou enganado. Não, eu vou ver as datas aqui, que eu sou ruim de ficar guardando datas, tá? Mas o 6º selo abrindo são acontecimentos da natureza. Olha só o que o Apocalipse fala. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Quer dizer, já está falando de coisa no planeta Terra. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. Então, 4 eventos. Terremoto, escurecimento do sol, lua tornar-se em sangue e queda das estrelas. Quando aconteceram essas coisas? A gente tem que ir na história para encontrar esses dias, esses acontecimentos, para a gente poder entender o que aconteceu. Tá certo? Então, nós vamos lá. O escurecimento do sol e a lua em sangue aconteceu no mesmo dia, tá? É chamado Dark Day.
Foi um dia negro. Ele, inclusive, está na história. A queda das estrelas foi num outro momento e o terremoto, o grande terremoto que abalou, é o maior terremoto da história da raça humana. É o chamado terremoto de Lisboa, tá? É o pior terremoto que já aconteceu no planeta Terra. Então, em cumprimento à profecia bíblica, o grande terremoto do Apocalipse 6 é identificado como grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. A Europa, o mundo conhecido da época, foi abalado em toda a sua estrutura. Grande parte da Argélia foi destruída. A pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de mais ou menos 10 mil habitantes. Sumiram todos, os 10 mil. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Diz que em Cádiz a ressaca alcançou a altura de 20 metros. É o famoso tsunami, tá? Não se tinha esse nome naquela época, mas o que aconteceu foi exatamente um tsunami em função do terremoto. Se você for nos livros de história, você vai ver que esse grande terremoto deixou todo mundo desesperado. Nós vamos ver os acontecimentos que tiveram aqui, nós vamos continuar lendo, mas tem um episódio, esse episódio fica muito claro na minha mente, que chegam para o rei e perguntam para ele assim: rei, o que nós vamos fazer? Aí ele fala assim: nós vamos curar os feridos, enterrar os mortos e fechar os portos. Essa é uma frase muito famosa do rei. E ninguém entende o porquê do fechar os portos, tá? É simples. A destruição foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando um local é completamente destruído, normalmente a população vai embora. Então o rei virou e falou assim: eu vou ficar sem súdito. Então fecha os portos, senão meu reino acaba. Porque morreu um monte, tem um monte ferido. Se o resto que estiver vivo for embora, lascou geral. Eu perdi meu reino. É por isso que essa frase é muito interessante. E ela é uma frase gigantesca na história. Olha só, montanhas, algumas das maiores de Portugal foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, um som como de um trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente depois violento choque derribou a maior parte da cidade. Olha só, no lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas não é nem a população de Uberlândia, 60 mil. A população de Uberlândia tem 700 mil, tá? Então, não chega nem a população de Uberlândia. É pouquinha gente. Só que você tem que pensar, gente, nós estamos falando de 1755. O mundo chegou ao seu primeiro bilhão de habitantes, 1 bilhão, eu acho que foi em 1800 e alguma coisa, quase 1900 já. A população era pequena, tá? A população mundial. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra. Olha aqui, ó, isso aqui está escrito no Princípio de Geologia de Sir Charles Lyell. Então, olha só, o que é isso aqui? O mar se retirando e deixando a terra seca? Tsunami. Voltou, então, levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos. Alguns podem dizer assim, vingança divina? É possível, tá? Mas não é isso exatamente esse tipo de vingança que Deus age. Deus não é vingativo nesse sentido. A vingança divina é dar o bem para quem aceitou o sacrifício de Jesus e a recompensa do mal para quem não quer aceitar. De quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da 4ª parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, romperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terror do povo foi indescritível. Estavam além das lágrimas. Esse foi o terremoto de Lisboa. Um acontecimento previsto no livro do Apocalipse, como a abertura do 6º selo. O escurecimento do Sol e da Lua acontece no dia 19 de maio de 1780. Por volta do meio-dia, olha só, uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreveu: pela manhã surgiu claro sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras,
negras e ameaçadoras, como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, que ficou tão claro como usualmente tão escuro como usualmente às 9 horas de uma noite de verão. Continua lendo isso aqui, ó. O único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis na Nova Inglaterra. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas, igual densidade, extensão e duração já foi registrado. Tem outros relatos que dizem que uma folha branca colocada a um palmo na frente do nariz, você não enxergava. Parecia que era como se fosse uma neblina, mas uma neblina negra. As trevas foram densas, muito densas mesmo. As pessoas ficaram completamente desesperadas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental de Falmouth, para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observados ao longo das costas, e ao norte até onde se estende a colonização americana. Joel também preveu isso. O profeta Joel disse: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando, posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. Não é essa lua de sangue que a gente enxerga hoje em dia, não, viu, gente? A lua de sangue de hoje em dia é a lua ligeiramente avermelhada. Segundo relatos, é uma lua vermelha mesmo, parecia sangue forte. Olha aqui, ó, Dark Day, isso aqui é numa enciclopédia, tá? O Dark Day de 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra. Então, olha, trevas impenetrantes, a lua com aparência de sangue, deixa eu colocar aqui onde eu estou lendo aqui, ó. Tá? À tarde, ó, aqui, ó, a lua ficou com aparência de sangue, vermelha como sangue. E na terra ficaram trevas impenetráveis. Certo? Isso aqui tudo estava descrito na profecia bíblica. Cientistas conjecturaram a respeito das causas. Falaram que era fumaça de fogo, mas não tinha de onde vir, não acharam essa fumaça. Tá? Então, assim, novamente, o livro do Apocalipse deixando claro, Deus deixando claro que ele está no comando, que ele está abrindo os selos. Isso ele demonstra para a gente: eu estou abrindo os selos. E eu vou abrir o 7º selo. E o 7º selo é o mais importante deles. A chuva das estrelas acontece no dia 13 de novembro de 1833. Tá? Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia. E olha só, está escrito nos grandes acontecimentos do maior dos séculos. Então, você percebe? A chuva de estrelas não foi um negócio assim mais ou menos. Não foi uma chuva de meteoros que a gente encontra aqui. De vez em quando a gente, vai ter uma chuva de meteoros. E a gente fica lá durante horas olhando para o céu e vê um monte. Mas vê assim um aqui, outro ali. Não foi isso? Choveu mesmo, absurdamente. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Está lá no Apocalipse. Não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. Isso aqui está falando The Old Countryman, o velho homem da cidade, tá? O vespertino de Portland. Isso
Do campo. Homem do campo. O velho homem do campo. A advertência do velho homem do campo. Está escrito lá no Vespertino de Portland, no dia 26/11 de 1833. Quer dizer, justamente quando aconteceu a chuva das estrelas. Tá certo? A lua de sangue foi no dia 19 de maio. Do mês de, 1780. E a chuva das estrelas foi a treva, o dia de treva e a lua de sangue foi no mesmo dia, 19 de maio de 1780. E o último evento foi a chuva das estrelas. Foi o último evento que aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim. O 6º selo estava aberto. Tá? E aí existiriam muitos outros sinais que o 7º selo seria aberto. Guerras, calamidades, luta entre o capital e o trabalho, comportamento social distorcido e o último grande sinal que o Apocalipse fala, que é esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de toda a nação. Então virá o fim. Tá? Jesus falou sobre isso em Mateus 24, em Lucas 21, e vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências. Não é o fim, é o princípio das dores. Tá? Se você for olhar depois, pega esse vídeo novamente, vai todos os textos bíblicos, você vai perceber como as coisas aconteceriam sucessivamente. O apóstolo Paulo fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é nem o apóstolo Paulo, não. Quem fala isso, se eu não estou enganado, é o próprio Jesus que fala isso. Mas o apóstolo Paulo fala sobre a situação que aconteceria, que os homens se tornariam egoístas, amantes dos prazeres. O apóstolo Paulo fala sobre isso, como que seriam os sinais. O cumprimento dos sinais bíblicos demonstra claramente que muito em breve o 7º selo se abrirá. Vi outro anjo que subia nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz dos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, antes de abrir o 7º selo, existe uma pausa. Nós hoje vivemos no dia do 6º selo. E antes do 7º selo ser aberto, o anjo manda ter uma pausa. Ele vira e fala o seguinte: olha, dá um tempo, segura um pouquinho, não é para fazer dano à terra e ao mar. Vocês não devem danificar, nem as árvores, até que seja selado na fronte os servos do nosso Deus. Por que selado na fronte? O selo tem um propósito. E a fronte é a mente, é o nosso pensamento. A luta entre o bem e o mal, ela acontece aqui, na nossa cabeça. Essa é a luta entre o bem e o mal. Ela não é uma luta com espada, é uma luta dentro do nosso cérebro. E nós precisamos ser selados com um selo de um dos governantes. Todo governante tem um selo. O Brasil tem um selo. Tem o brasão da República. Esse é o selo. Então, um documento com o brasão da República, isso é um selo distintivo de que isso aqui pertence ao Brasil. Ou aquele documento foi emitido pelo Brasil. Então, ser selado, você vai ser selado. Você vai ter um brasão que diz: ou você é de Deus, ou você é de Satanás. E aí, Deus fala assim: olha, quem tiver selado com o selo de Satanás, vai sofrer um monte de coisa. Tá? Mas antes de sofrer essas coisas todas, espera aí, deixa eu selar quem são os meus. Deixa eu marcar os meus. Tá certo? E nós vamos entender isso aí um pouquinho mais. Tá? Então, antes de abrir o 7º selo, Jesus interrompe a profecia e dedica agora todo o capítulo 7 para nos explicar quem são e como serão os salvos. Quem são essas pessoas que serão salvas? Tá? Quem são essas pessoas? Que tipo de atitude essas pessoas têm? Que tipo de pensamento elas têm? E assim por diante. Então, o livro do Apocalipse, ele deixa claro, e aí nós vamos deixar o 7º selo, só o 7º selo para a semana que vem, nós vamos gastar bastante tempo nele.
que fala justamente sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai voltar. Todos os 6 selos abriram, do jeitinho que estava previsto lá no livro do Apocalipse. O 7º selo será aberto. E eu gostaria de ler, só fazer só um spoiler aqui, só um plim-plim para a semana que vem. Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Desculpa, eu fico muito emocionado, tem hora, porque assim, é o que a gente mais quer, é o maior anseio da nossa existência, é ver Jesus voltar. E o Cordeiro vai abrir o 7º selo. E quando ele abrir, a Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Se você for pegar um dia profético simboliza um ano, né? Um dia por um ano. A gente já viu isso nas profecias de Daniel, na profecia do Apocalipse. Então, um dia por um ano. Então, um dia, um ano, certo? Um dia tem 24 horas. Então, se você pegar um ano e dividir por 24 horas, vamos fazer a continha aí? Deixa eu pegar aqui o pai dos burros, porque é mais fácil. Então, você pega 360 e divide por 24. Está aqui, ó. Você pega 360, divide por 24. Por que 360? Porque o calendário judaico é de 360 dias só, tá? 24 horas. Então, você tem 15 dias. Só que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, é a metade disso. Então, quase meia hora. Então, quase 7 dias e meio. Então, na verdade, são 7 dias. E por que o céu está em silêncio? Porque não tem ninguém lá. Ninguém. Porque Deus ordenou e Jesus pegou todos os anjos, como está descrito lá em Tessalonicenses. Ele pegou todos os anjos que estão no céu. Todos que estão trabalhando em todas as atividades do céu. E o céu ficou vazio, porque Jesus está voltando para nos buscar. E essa é a nossa maior, eu não diria nem esperança, essa é a minha maior certeza. Isso vai acontecer. E eu quero estar pronto, com a cabeça erguida, exultante, para ver esse acontecimento. E espero que todos nós que estamos aqui juntos nessa noite também participemos desse evento, mas participemos do lado direito de Cristo. Aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Onde finalmente nada, nenhum problema mais nos atingirá. Nem Covid, nem velhice, nem coisas ruins que nos acontecem, nem dor, nem pranto, nem discórdia. Nunca mais o mal se levantará. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana feliz. Faz uma revisãozinha do livro do Apocalipse e estude com carinho Apocalipse 7 e Apocalipse 8. Para semana que vem a gente falar sobre a volta de Jesus. Vamos orar? Oremos. Oi, Eli. Sim. Só uma pergunta, só rapidinho. Ok. Quando fala assim, que todo ser, será que ouvir a palavra de Deus? Fala o mundo inteiro? Olha, por Paulinho, exemplo, indígenas, africanos, que hoje em dia, eu trabalho no mercado lá e parece que quando eu toco na palavra de Deus, as pessoas, hoje em dia, antigamente as crianças cresciam na igreja, nas católicas, faziam catolicismo, tinha as igrejas evangélicas. Eu cresci na igreja evangélica, né? sim. Mas hoje você não vê, assim, as pessoas não sabem. Tem o meu gerente lá, meu subgerente, ele não sabe quem é Deus.
ele não sabe um versículo da Bíblia, não conhece esse versículo aí que conhecereis a verdade libertará. Que ficou famoso, ficou mais falado que tudo, né? Aham. Mas ele não conhece nada, nada, nada. Ele tem 40 anos. E assim, como ele, eu acredito que tem muita gente, e ele é totalmente ateu, né? Não gosta nem que fala de Deus, ele não acredita em nada. Certo. E eu fico imaginando assim, os indígenas, aquelas tribos lá, que não chega informação nenhuma lá, dessa parte aí. Olha só, a gente precisa de fazer o seguinte, existe várias linhas, viu, Paulinho? Existe várias, pelo menos 3 linhas. Existe uma linha de pensamentos, né? Linha de pensamento. Existe uma linha que diz que isso aí é uma coisa simbólica. Que isso é simbólico e que não vai atingir todos e coisa e tal, papapá. Existe uma outra linha que diz que é literal, mas assim, do jeito que der. Não é uma coisa assim. E existe uma linha que é o meu pensamento, que é o seguinte. A Bíblia diz assim, lá no livro de Salmos, o salmista fala assim: os céus contemplam as obras de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus, ele tem muitas formas de se mostrar para os seus filhos. E eu quero crer que Deus, tenho certeza absoluta que Deus é justo. E ele seria injusto de não se manifestar para todos os filhos dele de alguma forma. Porque aí ele seria injusto. Por exemplo, eu tenho a Bíblia. Aí, o que acontece? Se eu tenho a Bíblia na minha mão, no meu celular, na minha mão, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz de quem mais tem opções e quem mais tem luz, mais é cobrado. Então, do ponto de vista de salvação, imagina que o sujeito não sabe sobre guarda de mandamento, não sabe, ele acredita, o que ele teve de vida, que existe um ser superior e que ele é inferior a esse ser e que ele quer dedicar a vida a adorar esse ser. Ponto final. Eu creio que isso é suficiente para a salvação dele e que Deus, na justiça dele, é capaz de julgar. É só Deus que é capaz de julgar. Você percebe? Então, assim, tem casos, tem locais extremos da Terra que a gente não sabe como as coisas acontecem. Só que tem um detalhe também, que é o seguinte, já se tem muitos estudos, já se encontrou muitas vezes pessoas encontradas, assim, grupos, né? Grupos étnicos ou tribos completamente fora da civilização e que quando se chegava lá, tinha uma noção de um criador, tinha uma certa noção de coisas que nós chamamos de Deus. Eles não chamavam de Deus, eles chamavam de outra coisa, mas a mesma palavra que nós damos para Deus, eles davam para esse ser superior. Então, assim, eu creio que Deus é justo demais e ele vai se revelar. E o que interessa para a salvação é o que eu sigo à medida que eu recebo a revelação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou ser bem honesto. A Regina está aqui, ela sabe, eu posso falar sem problema nenhum. Eu não sabia que a Bíblia, que Deus mandava guardar o sábado na Bíblia. Sempre fiz tudo, sempre guardei o dia que eu queria lá, se fosse a segunda, a terça, a quinta, o domingo, não importa. Eu guardava de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu amava o Senhor e guardava aquele dia de todo o meu coração. E eu morri. Eu creio que essa pessoa, mesmo sem guardar o sábado, que eu creio é o dia correto de guarda, eu creio que essa pessoa está salva. Creio, mas quem faz o julgamento é Deus. Em contrapartida, eu sei que o dia de guarda é o sábado, que está lá na Bíblia. E se eu não o guardar e morrer, eu estou numa situação extremamente complicada. Porque eu sei. Você entendeu? E a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, olha só, se saiu no Diário Oficial hoje, saiu no Diário Oficial do Brasil,
que que estudar a Bíblia pelo Zoom é proibido e que dá 50 anos de cadeia, nós três, nós quatro, nós todos que aqui estamos, podemos ser presos e condenados. E se a gente chegar na frente do juiz e falar assim, mas juiz, eu não sabia. Isso não é desculpa, porque foi publicado no Diário Oficial da União. Quer dizer, a lei dos homens diz que uma vez que foi publicado, não interessa se você sabe ou não, você está lascado. A lei de Deus diz que não, que se você desconhece, Deus não vai te cobrar que você cumpra algo que você não conhece. Mas que você não conhece mesmo, por não ter tido oportunidade. Quem tem acesso ao conhecimento e se recusa a conhecer, uma pessoa aí já se lascou. Tá? Se eu abro mão de conhecer, porque não conhecendo eu não me comprometo, não funciona. Tá? Senão eu poderia virar e falar o seguinte, não, quer saber? Eu não vou estudar a Bíblia nunca mais, eu não quero saber de mais nada. Porque se eu souber, eu tenho que fazer. Eu não posso tomar essa atitude. Essa atitude, automaticamente, eu já estou rejeitando a palavra de Deus. A atitude correta é, a partir do momento que eu entrei em contato com a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu vou avançando em fé, avançando em Cristo. A Bíblia diz assim, antes conhecei e permanecei conhecendo o Senhor Jesus. Então, é progressivo, é para frente, tá certo? Agora, se à medida que eu andei, uma tribo indígena no meio do mato, nunca apareceu a história de Jesus, mas eles têm uma noção do Criador e eles adoram o Criador e eles tomam atitude de acordo com o conhecimento que eles têm. Eu creio que isso é suficiente, porque Deus vai cobrar cada um segundo o que ele sabe. É o que a Bíblia diz. Tá certo? Deus não vai cobrar de quem não sabe. Se você chegar para Deus e falar o seguinte, Senhor, eu não sabia, ele não vai virar para você e vai falar assim, não te interessa, eu avisei, você não quis saber, você não soube, o problema é seu. Deus não faz isso. Agora, se você virar e falar assim, Senhor, eu não sabia, aí ele vai olhar para você e falar assim, por que você não sabia? Fala, não, porque eu tinha a Bíblia na mão e teve até alguém que me falou que eu devia dar uma estudada porque tinha alguma coisa diferente do que eu acreditava. Mas eu não quis, não. Eu não quis saber disso, não quero saber, não. Aí não funciona. Tá certo? Então, como que funciona? Você vive de acordo com o conhecimento que você tem. E você cresce no conhecimento todos os dias e você se aproxima de Jesus todos os dias e permite que ele faça mudanças na sua vida todos os dias. E assim também, a vinda de Jesus, que fala lá em Mateus 24, então a mensagem do reino será pregada a todo mundo, e então virá um fim. Não quer dizer que todo mundo se apropriou do conhecimento da verdade que foi pregada. Por exemplo, se a gente pegar essa pandemia agora, teve muito pastor fazendo muita live disponibilizando a verdade. A verdade foi disseminada pelo mundo. Algumas pessoas ficaram muito sedentas por esse conhecimento. Outras preferiram ignorar. Então, assim, a possibilidade do conhecimento foi ofertada. Mas muitos não quiseram saber dela. Igual quando Jesus veio a essa terra, e muitos judeus não quiseram acreditar que ele era o rei do universo, príncipe do mundo. Inclusive, a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, você rejeitar, conhecer, é tão culpado quanto fazer errado. Essa é a grande questão. Eu creio, Paulinho, sinceramente, que o evangelho do reino será pregado a todo mundo. Toda criatura, porque é o que a Bíblia diz. Porque é o que a Bíblia diz. Agora, o grau de pregação, o grau de conhecimento, aí varia muito. Tá? Até porque os graus de conhecimento variam muito. O meu conhecimento do Apocalipse é um, do pastor Dudu é muito maior, do pastor... Não, como é que eu... Pastor Rodrigo Silva, não, do Moreno lá da TV Novo Tempo, que fala muito do Apocalipse. Luiz Gonçalves é muito maior. Entendeu? Não dá para comparar. Então, assim, cada um de acordo com o seu conhecimento. Por exemplo, a gente do Apocalipse, eu falei isso lá no início, nós estamos estudando Apocalipse de uma forma mais light. Tem jeito de aprofundar? Tem. Podemos aprofundar no estudo, mas aí a gente tem que rever tudo de novo, tem que ver tudo, depois rever de novo e assim por diante.
Então, assim, o conhecimento ele é progressivo, ele é amplo, ele pode ser buscado, deve ser buscado, e à medida que eu tenho um novo conhecimento, eu preciso de colocar em prática na minha vida. Isso que importa para Deus. Não importa se você é um expert em Apocalipse ou se você sabe só um pouquinho de Apocalipse. Importa o seguinte, o conhecimento que eu tenho, eu pratico. Isso que importa para Deus. E quem faz o convencimento é o Espírito Santo. O próprio Jesus fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convenceu um índio que o ser criador que ele adora é o Deus verdadeiro e ele está convencido disso, acabou, ele está salvo. Tá certo? Vamos orar então? Oremos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque, assim como os 6 selos já foram abertos, o Senhor venceu na cruz do Calvário para nos dar, para ter o direito de abrir os selos, nós temos a certeza que o Senhor vai abrir o 7º selo. E quando o Senhor abrir, Senhor, nós queremos estar em pé, olhando para o Senhor, com o nosso rosto radiante por vê-lo face a face. Fica conosco, fica com os nossos queridos, fica com os nossos familiares, fica com cada pessoa que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor e que estão passando por alguma dificuldade. Cuide de todos nós, pedimos agradecidos. Por Jesus. Amém. Que a Regina fique bem, que não seja